Estão me escutando bem agora? Tá travando? Tá tudo joinha? Muitos corações? Estão me escutando? Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Então, eu tava falando que eu criei essa série nova de Estrelas do Amanhã. E isso não é bom. Vamos ver se a coisa melhora. Um momentinho. Vamos ver se vamos usar o Wi-Fi aqui. Tá melhor agora? O que vocês acham? Melhorou? E beleza. Então vamos começar com a primeira live das Estrelas do Amanhã. E eu gostaria de chamar... Vamos chamar aqui a Sara. Sara Nojosa, estás por aí? Está entre nós? Se não, entra de novo e manda um... Aqui, Sara. Vamos lá. Calma aí que eu cliquei errado. Deixa eu ver se o volume tá bom. Eu nem olhei se o volume tava bom. Sara! Oi! Tudo bem? Tudo bem com você? Eu tô aqui sempre lutando com a tecnologia, né? Todo mundo. Todo mundo, né? O Instagram é muito instável. Mas tá tudo bem contigo aí? Onde é que tu tá? Tá tudo bem. Eu tô aqui em Paris, né? Eu moro num campus universitário, se chama Cité Universitaire. E tô aqui em quarentena, e é isso. Caramba, vocês estão tendo aulas aí ou parou tudo? A gente tá tendo aula por Skype, né? Por internet, por vídeo, mas parou tudo e minha universidade só vai voltar em setembro, no caso. E tá tudo parado, real, assim. E tu pretendes ficar aí o verão inteiro, o verão da Europa, né? Tipo, eu tô aqui em Paris já tem 3 anos. Esse é meu terceiro ano. E todos os outros verões eu voltei pro Brasil. Só que aí eu pensei em ficar nesse por aqui. Não tem outra escolha, porque fecharam a fronteira agora, né? Então, tá tudo. Eu não posso voltar. E eu não sei ainda direito. Talvez eu volte para passar um mês, assim, em agosto, antes de voltar às aulas. Mas Tá. por enquanto eu acho que eu vou ficar por aqui. E os festivais, na verdade, na Europa também estão todos parados, né? Em É, princípio. sim, até o Werber, né? Cancelaram o Werber. Eu tinha até mandado. É, Sim. eu ia para um outro festival também na Alemanha, cancelaram tudo. Não tá tendo nada. Aqui também está tudo cancelado e algumas universidades já estão avisando que os primeiros meses, por exemplo, Curtis diz que o primeiro mês do semestre que vem vai ser online. E aí depois só Nossa, em outubro que eles vão saber se vão abrir mesmo. Então a coisa tá caramba. complicada, né? Mas enfim, Sara, vamos conversar um pouquinho sobre a tua carreira, o que tu estás fazendo, onde é que tu vieste. Eu coloquei pequena biografia tua ali na descrição da live, mas eu queria que tu contasse para nós um pouquinho de ti. Estudaste no Guri, em São Paulo? Isso. Legal. Tu és de São Então, Paulo mesmo? sou de São Paulo, sou de São Paulo. Minha mãe, ela é nordestina, do Maranhão. Meu pai, paulista, minha irmã também, então. Somos todos, eu e minha irmã somos paulistas. Então, eu comecei música com 6 anos. É, mas não comecei violino com 6, comecei depois com 8. Porque, tipo, eu fazia um projeto social e aí lá fazia flauta doce e iniciação musical, né, com 6 anos. Eu comecei assim também. Legal. E daí com 8 que eu me mudei, assim, minha mãe me inscreveu no Projeto Guri, era lá na Luz, era perto da Sala São Paulo, Sim, sim. tipo, bem perto. E lá eu comecei violino no Guri, então, tipo, eu estudei no Guri dos 8 aos 10, quer dizer, eu fiquei no Guri mais um tempo, assim, mas eu lembro que com uns 10, 11 anos eu entrei na Escola Municipal de Música de São Paulo. Uhum. E, assim, no Projeto Guri eu estudava com o Jean Casemiro, ele acho que é o atual diretor, assim, de núcleo, assim, da Guria Santa Marcelina. E estudei depois com o Ney Aguiar também. Tá. E daí com 10, 11 que eu entrei na escola municipal, eu estudei com o Gabriel Gorum, que ele inclusive ainda dá aula lá. Sim. E aí eu fiquei com esse professor, assim, dos meus 10, 11 até os meus 16 anos. Eu lembro que foi assim, um período bem
definitivo, assim, bem decisivo na minha formação. Essa idade é super importante na formação. Sim, eu lembro que, tipo, eu tinha aula toda semana e tal, era bem... É uma escola russa, né? Porque ele estudou com os professores russos, então ele, ele ainda tinha essa formação de vários métodos e, tipo, estudasse em vibrato, era várias coisas. E aí, com 16 anos quer dizer, assim, com uns 14 anos eu comecei a fazer festival. O professor falou assim, vai fazer, você tem que ver um pouco o mundo, sei lá, tem que se jogar mais. E aí, com 14 anos, eu fiz na Festival de Campos Jordão, e pá, e daí eu ganhei a bolsa para estudar na academia, e com 16 anos eu fui estudar com a Emanuele Baldini. Aí, infelizmente, eu não consegui ficar lá muito tempo, porque eu, assim, no mesmo... Um ano depois eu ganhei a bolsa para vir para Paris, e então eu só estudei um ano com a Emanuele. Ai, que bonitinho. Ela quis hoje participar com a gente, né? Ela tá aqui, na verdade, não é para fazer cute, é só porque eu não quero que ela fique no meu violino, né? Deixa eu tirar Queria ela. ter um gatinho. Você estudaste um ano com o Baldini, então? Estudei um ano, infelizmente. Mesmo, assim, antes de entrar na academia, eu já tinha contato com ele, porque através da Dana, a Dana Pirradu, né, do piano, eu toquei muito Sim, com sim. ela. Assim, ela me acompanhou várias vezes. E ela é muito amiga do Baldini, então ela que fez a ponte, e eu já tocava Baldini antes de ter aula com ele. Mas eu fui ter aula com ele com 16 e infelizmente fiquei só um ano. Entendi, entendi. E aí, como é que surgiu essa oportunidade de tu ires para Paris, estudar na École Normale? Foi, assim, tudo pelo Festival de Campos do Jordão, de verdade. Era meu primeiro festival eu fiz com 14 anos, né? E no primeiro festival eu ganhei uma bolsa para estudar na Holanda, mas foi tipo um intercâmbio, um mês, assim. O segundo festival eu ganhei para academia, foi quando eu estudei com a Emanuele. E aí no terceiro ano eu fiz o Elezar de novo e a professora russa, né, tava no festival, inclusive. Aí ela, sei lá, ela gostou de mim e eu fiz o festival, a prova, ganhei o prêmio e foi assim, desse modo, pelo festival de Campos do Jordão. Tu já está há 3 anos em Paris, então, né? Passa voando. Eu, eu, É, eu, tu tá curtindo aí? Tu tá gostando daí? Como é que tá? é que tipo assim, quando você chega num país diferente, eu acho que inclusive, principalmente pra mim, porque eu vim com 17 anos, né? Tinha acabado de ter 17, terminei o ensino médio assim, nas pressas, até escapei um mês, o último mês pra vir pra cá. E o meu primeiro ano foi muita adaptação, então eu nem conto direito, assim, contando o primeiro ano. Porque, tipo, eu não falava francês também, e aí era tudo muito novo pra mim. Então, tá caindo meio a ficha do ano passado pra cá. E sim, eu gosto muito daqui. Paris é uma cidade muito inspiradora e eu tenho muitos contatos, assim, com gente tocando muito bem, muitas masterclass, muita coisa artística também que impulsiona, assim. É muito legal. Legal. Eu tinha perguntado algumas coisas para os nossos espectadores, os nossos viewers, e surgiram algumas perguntas. Eu queria fazer algumas perguntas para ti. Tipo, Tá bom. qual é a maior dificuldade do teu dia a dia? Do meu dia a dia? Assim, como violinista ou, tipo, minhas dificuldades? Aí a pessoa não explicou direito, mas Tipo, eu diria como... Não, em geral, um ser humano. cara, é difícil, assim, você... deixa eu ver, eu preciso dar uma resposta boa. Não precisa, pode ser absolutamente honesta. Eu acho que, tipo, pra todo mundo, assim, continua me motivando a estudar, e principalmente agora, nessa quarentena, tá muito louco, assim. Difícil. Tipo, eu não tô tendo aula com o meu professor como eu gostaria, porque ele não tá aqui em Paris, ele também é um senhor de idade, não mexe muito com a internet. Então, eu diria que continuar buscando, assim, se manter focado num sonho, num objetivo, porque às vezes é fácil você se desviar do que você quer fazer, e aí você nem sabe mais por que você está estudando, por que você é violinista, sabe? Então, eu tento sempre me manter focado, eu acho que eu diria que é isso. Ter um plano.
Então, manter o foco, ainda mais agora nessa quarentena, né? Acho que tá todo mundo Sim. sofrendo um pouco com isso. Te perguntar outra pergunta. O que tu acha do futuro da música no Brasil? Ah, essa aqui é boa. Inclusive, é engraçado porque da última vez que eu voltei para São Paulo, inclusive eu fiz com o Gustavo Lennart, né? Tipo, não só eu, mas estava eu, o Gustavo, a Natália também, a Marina Caputo, uma galera assim, a gente tava pensando, eles montaram um grupo pensando assim, em fazer um concerto de uma forma diferente. Porque Eu eu lembro. sinto, eu sinto que assim na Europa, a música clássica é a cultura deles, claro, veio daqui, e eles têm muita consciência disso e são muito, têm muito orgulho assim, nacional. Você não tem que ficar falando da história do compositor para cativar o público, sabe? E no É. Brasil, como não se estuda música nas escolas, ninguém sabe quem foi Bach, ninguém sabe quem foi Tchaikovsky. Uhum. Então, é difícil você captar as pessoas, tipo, não só pela música bonita, tipo, mas por algo além e ver como um estilo de vida, de repente. Então, eu acho que hoje em dia, por conta dos jovens, que tem muito jovens estudando música no Brasil, inclusive tem até mais talentos, eu diria. Tipo, aqui, sei lá, as pessoas têm alguma coisa de diferente no Brasil. E acho que por conta dessa nova geração, acho que é bem promissor, assim, o cenário do Brasil. Acho que músicos nacionais têm tomado cada vez mais espaço, que é muito importante. E eu acho que vai ter um futuro bem legal. Acho que vai dar certo. Então, tu tens esperança. Isso é legal. Ah, tem que ter, né? A gente- Muito bom. Muito bom. Agora eu vou te fazer umas perguntinhas assim, um pouco aleatórias. Tem que ser rápida, tá? Tá, oh, meu Deus. Uma série da quarentena. Série Netflix, Netflix, qualquer Netflix? coisa. Vixe. Ah, eu gosto muito de Vikings e Outlander. La Casa de Papel também, Ouvi, bem legal. ouvi falar que Vikings é muito legal. Qual? La Casa de Papel também, eu gosto bastante. Esse aí eu terminei. Esse aí foi bom. Um filme. Ai, meu Deus, eu sou péssima com essas coisas. Eu gosto de filme francês, sou suspeita pra falar. Mas eu gosto muito do Fabuloso Destino de Amélie Poulain, gosto também de Coco Chanel, tudo que é assim, meio artista, eu gosto. Agora, um sonho. Cara, eu tenho muitos. Eu acho que, tipo, um sonho pessoal é tocar todos os concertos, assim, de violino, que no padrão que eu tenho na minha cabeça, assim, que eu escuto os solistas e que quero me ver, assim, um dia tocando, desse nível. Então, tu queres tocar num certo nível alguns concertos. Legal. Ou todos? É. Todos? Ah, sim, o grande repertório, né? De chegar em Legal. condições de falar, tipo, de gostar do que eu tô tocando. Joia. Muito bom. E um medo? Tá o medo aí também, né? Medo de não conseguir fazer isso. Ah, tem vários, assim, mas sei lá, um medo de me perder assim no meio do caminho, sabe? Acho que. Porque eu tenho expectativas muito. Acho que, não sei, a gente como músico, assim, esses violinistas são foda, né? A gente tem umas expectativas muito altas. E ao mesmo tempo, o medo tá aí de não conseguir alcançar eu acho que eu ficaria muito frustrada. Então, eu tento não pensar nesse medo nesse momento, deixar ele mais pro futuro. Vai dar É, certo. um compositor. Só um. Tchaikovsky. Nossa, que legal. Que legal. Que legal. E uma música. Do Tchaikovsky, concerto para violino, concerto para piano, a sexta, a quarta, todas. Tu já estudaste o Tchaikovsky, o concerto? Engraçado, foi o primeiro repertório que eu estudei, assim, aqui em Paris. Eu saí do Brasil, tinha começado com a Emanuele falava, estuda, você vai tocar bem. Tipo, eu falava, Emanuele, é meu sonho tocar esse concerto. Ele falou assim, tá perto já de conseguir, como assim? Só você estudar, ué. Eu falei, será? Aí eu comecei com ele, estudando Tchaikovsky, e eu tinha uma coisa assim na cabeça que, tipo, tem que ter um certo som, uma certa maturidade, eu não tô lá ainda. E aí, Uhum. quando eu cheguei aqui, a minha professora Ariana foi bem dura, assim, falou assim, não, como assim, você vai tocar esse concerto? Eu vou te ensinar. E aí, ela, com essa pegada russa dela também. Então, sim, estudei o Tchaikovsky, mas
não estudei como eu gostaria de ser estudado, não toquei como eu tenho na mente, assim, o concerto. Mas já estudei, assim, ele inteiro. Nunca Tá. toquei, assim, inteiro. Toquei 2 movimentos, depois o terceiro movimento e tal. Tá, e eu tenho mais uma pergunta pessoal agora. Desde quando que tu toca sem nada de espaleira? Foi ano passado. É engraçado essa questão, porque esse meu professor Ney, né, ele sempre tocava sem espaleira. E eu lembro desde de quando eu tinha contato com ele, então, com uns 12 anos, ele falava, tem que tocar sem espaleira, assim, por algum motivo que eu não entendia. Aí eu falava, será? E aí, quando eu tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos, eu resolvi tocar sem espaleira, mas, assim, por conta própria, e não sabia, e tava... Eu acho que não sei se é o corpo também que eu era menor, tava crescendo, eu tive muita dor, e aí eu parei, total. Aí só tava usando espaleira. E aí, ano passado, talvez por conta da minha professora russa, que toca sem espalera, do primeiro ano, né? Hoje em dia ela toca com, mas na época ela tocava sem. Eu resolvi tirar, mas foi, tipo, muito natural. Foi uma questão, assim, de... Eu acho que eu tenho o pescoço pequeno, né? Então, a espaleira me incomodava, me gerava uma tensão que eu não sabia de onde que vinha. E eu ficava... era uma tensão verdadeira, assim, que eu nunca... Meus professores não entendiam, também não. E eu meio que tocava assim, com essa tensão mesmo, sem entender. E aí eu resolvi tirar um dia e estudei assim, do nada. E eu me senti muito mais confortável e eu me senti mais próxima do violino e uma sensação de que, tipo, as coisas que eu estudava fixava de verdade. Enquanto que com a espalheira tinha não sei se era uma coisa minha, mas era um negócio que era meio que na sorte, assim. Você estuda, talvez vai, talvez não vai. E é engraçado que sem a espalheira sempre vai. É estranho, tipo, não teve Legal. uma vez que eu estudei o negócio e não foi. Acho que quando a gente não tem nada aqui, a gente conhece a reação do instrumento com o nosso corpo melhor. Porque não tem nada esponjoso, nada molinho, é a madeira no corpo, né? Então parece que tem uma estabilidade, parece não, existe uma estabilidade que por menor que seja a diferença no violino faz muita diferença, né? Então é Dá um uma negócio bem segurança, interessante. dá uma segurança que tem dor, né? O ruim de tocar sem espalheira é isso, que machuca. Tem que, Assim, tem que ir devagarinho, tem que ir devagarinho. E fazer muito é. movimento contrário, né? De vez em quando faz um alongamento, põe a mão ao contrário, o braço ao contrário para trás, passa uma bolinha de borracha nas costas para soltar a musculatura, porque Sim. a musculatura fica um pouco mais tensa, né? E tem muita torção, né? E essa torção aqui é muito maior. É verdade. É verdade. Porém, eu tô sentindo, nós não estamos vendendo aqui que é o pessoal não usar espalheira, mas aí eu queria só saber, por curiosidade pessoal. Sara, muito obrigado, a gente vai ter que passar um Obrigada a próximo você, Carmen. convidado. Fica por aí que a gente Prazer. dá uma pane no final, Vou tá ficar bom? aqui assistindo, tô aqui. Tá Até bom, mais. tá legal. Tchau, tchau, Sara. Tchau. Vamos chamar então o Gustavo, legal, né? A Sara toca muito bem, vocês vão no Instagram dela e sigam ela, vocês vão ver lá. É uma violinista fabulosa. A gente quase se encontrou em Paris ano passado, né, Sara? É... Gustavo, vamos chamar o Gustavo aqui. Ih, sim, não é para todo mundo esse negócio de tirar espalheira, hein? Não é para todo mundo, tem que tomar cuidado. Gustavo, dá uma mãozinha aí, dá um alôzinho. Ei, vamos lá. E aí ontem eu estava tocando no quarto, estava sentindo muito calor dentro do quarto. Bah, agora eu tava Oi, apontando aqui. professor. Calma aí. Eu olhei para ti e falei assim, não, o Gustavo sem espalheira não tem como. Pois é, impossível isso aqui, né? Não tem como, seria uma impossibilidade. E aí, Gustavo, Eu- tudo bem? Tudo bem, e você, professor? Tudo certo? Bem, bom te ver. Bom, prazer estar aqui, viu? Fiquei até foi um pouco ansioso, né? Tô meio ansioso É, nessa quarentena, a gente fica até um pouco pois é, ansioso. quarentena estranha, né? Um negócio, uma Pois é. situação tão estranha. Tu tava na Europa e voltaste? Como é que é? Eu fiquei 3 meses lá, né? Eu fui no dia 31 de dezembro. Eu passei o ano novo no avião, porque tava mais barata a passagem, né? Claro. E daí fiquei lá até finalzinho de março. Tive que antecipar um pouquinho minha passagem. Voltei junto com a Marina, a gente estava junto lá. E se eu não antecipasse, eu ia ficar preso lá.
porque a minha passagem original foi cancelada e depois também fecharam as fronteiras lá. Tanto é que quando eu vim, a gente teve muito medo de ficar preso lá. Os aeroportos estavam vazios, muitos voos tinham sido cancelados. Nossa, os últimos dias lá, nossa, muito medo, assim, muita incerteza. A gente ficava toda hora olhando no site da empresa aérea para ver se tinha sido cancelado. Toda hora vendo, conferindo lá, enfim, o status do voo. Mas, graças a Deus, conseguimos voltar para o Brasil e aqui estou desde o começo, do finalzinho de março a gente chegou aqui. Então foi muito parecido com a minha história também. Eu estava no Brasil, só que ia ficar até o final da semana. Quando eu vi, estava cortando todos os voos da América, inclusive, e eu caí fora, vim para cá. Tá nos Estados Unidos, então? Você tá nos Estados Unidos? Tô nos States, tô em casa. Legal. É. Muito bem, muito Tá bem. bom. Para quem não te conhece aqui, fala um pouquinho da tua história. Tu és de São Paulo também? Sim, nasci em São Paulo. E, bom, minha família tem um histórico musical aí, né? Meus pais têm uma escola e loja de música. Então, eu já cresci, e também cresci num ambiente de igreja. E na igreja a gente tem essa cultura muito, assim, da música, e a gente é muito incentivado desde pequeno, né, a entrar nesse meio. Então, eu já cresci no meio musical, e daí meu pai, quando eu tinha uns 4 anos de idade, ele começou a me ensinar música, né? E daí ele estudou método Suzuki, né? Então eu comecei pelo método Suzuki. Acho muito bom. Legal. Você também fez o Suzuki, né? Eu comecei Suzuki também. Legal, legal. Daí, enfim, quando eu tinha uns 8 anos, eu já fazia aula com outro professor aqui na escola do meu pai, não já com meu pai. Esse professor, ele estudava na EMESP. Na época era o LM ainda, nem era EMESP, era outro nome. E daí ele conversou com meus pais e falou, olha, acho que é uma boa ideia inscrever ele na EMESP, né? Na ULM na época. E daí meus pais me inscreveram, né, na ULM. Na época, assim, o meu começo, assim, era muito guiado pelos meus pais, né? Foi super incentivado. Então eu fazia as coisas meio pelo que os outros me falavam, assim. Eu comecei muito cedo, então a princípio não foi algo que assim partiu direto de mim, porque com 4 anos também nem sabe muito o que é, né? E então eu entrei na ULM, lá eu comecei a entrar um pouquinho mais nesse mundo musical, e daí eu comecei mesmo a criar esse gosto, né, pela música, e daí comecei a fazer as coisas por minha conta. Quando é que tu acha assim que deu aquele clique assim para todo mundo que segue, né, seriamente na música, dá um clique assim, tipo, isso aqui não é mais uma brincadeira que eu faço, mas alguma coisa que eu quero fazer. Quando é que deu esse clique para ti? Olha, Carmelo, é difícil dizer isso, assim, eu nunca fui um cara, assim, que tinha as coisas, assim, tenho 100% de certeza de tudo, eu sou aquele cara que... Eu sempre fui um pouco subjetivo nas coisas, assim. Então, até mesmo depois que eu entrei nessa estadualzinha, né, eu entrei na ULM com 8 anos, e eu entrei nessa estadualzinha com 13 anos. E na estadualzinha mesmo ainda, já estamos tocando em orquestra sinfônica, eu ainda pensava, eu pensava em outras profissões, assim, né? Eu já quis ser um monte de outras coisas, assim. Mas eu acho que foi bem tarde, assim, acho que devia ter uns 16, 17, que daí eu comecei a fazer mais coisas, né? Comecei a tocar mais, enfim. Daí eu comecei mesmo a criar esse gosto e acho que fui decidindo aos poucos. Não foi uma decisão assim, não foi esse clique igual você falou, eu acho. Eu acho que muitas pessoas né? Mas acho que pra mim não foi um clique, foi um processo, sabe? Foi uma coisa que foi amadurecendo, uma coisa que foi se criando dentro de mim, uma coisa aos poucos, entendeu? Uma coisa que, enfim... Tá, legal. E tu entraste na estadualzinha e depois, quando é que começou a ter aula com a Fernanda? Então, primeiro entrei na EMESP, né? Fiz 1 ano de aula com uma professora que tocava na USESP, chama Simona Cavoto. Fiz 1 ano de aula com ela, acho que inclusive a Natália fez aula com ela também. Depois eu passei a ter aulas com o professor Pedro Delaroli, né? Com o Pedro, que legal. Com o Pedrinho. Foram ótimos anos, assim, eu acho que foram os anos que... Acho que foram os melhores anos no desenvolvimento, assim mesmo, né? Ele realmente me pegou, assim, como uma cria, assim. Eu era muito novinho, né? Eu comecei, acho que eu tinha uns 10 anos com ele. E ele me direcionou muito bem. O Pedro dava aula em Tatuí e na EMESP também. E daí ele me direcionou muito bem, assim, para tudo. Ele cuidou, assim mesmo,
vida musical, digamos assim, né? E eu sou muito grato pelo que o Pedrinho fez por mim. E eu acho que eu fiquei uns 6 anos estudando com ele. Foi um tempo bem longo, assim. Olha, que legal. Nesse meio tempo entrei nessa dolzinha, né? Quando eu tinha, acho que uns 13 anos, entrei nessa dolzinha. Daí depois eu acabei saindo da EMESP e fiquei tipo um tempo assim, sem professor. Na verdade, eu fiz um pouco de aula com a Cecília Guida, num espaço aí de tempo. Foi muito bom também, ela me passou uma bagagem técnica muito boa. E daí depois eu conheci a Maria Fernanda Krug, porque ela dava alguns ensaios de naipe nessa dolzinha, sabe? E eu lembro que os ensaios de naipe dela era sempre o que o pessoal mais gostava. O pessoal ficava muito feliz quando ela dava ensaio de naipe, porque, não sei, ela tem uma filosofia, um modo assim de ensinar e enfim, de trazer as coisas muito, muito bom. É muito, enfim, a gente aprende muito com ela assim. E daí eu conheci ela, entrei em contato com ela e eu comecei a fazer aula com ela, né? E até hoje eu sou aluno dela. Por mais que nessa quarentena não esteja fazendo muitas aulas, na verdade eu não estou fazendo, mesmo que ela se dispôs a dar aula, mas eu estou um pouco parado nessa quarentena aí. Sei, Mas ainda sou aluno dela e gosto muito de fazer aula com ela. E agora tu vai estudar em Viena, não é? Tá indo mandando coraçãozinho, ó. Pois é, acabei de ver aqui. Pois é, eu fui no começo do ano lá para a Europa, né? E eu acho que estudar fora sempre foi uma vontade minha, assim. Como eu disse antes, eu não sou um cara assim que tenho certeza de tudo. Então, nunca, assim, eu tive muitas incertezas, não sabia, não tinha 100% se queria estudar fora, mas sempre tinha aquela pulga atrás da orelha, sabe, que ficava me falando. Eu ficava pensando assim, que mesmo se eu tomasse outro rumo, por exemplo, se eu quisesse seguir tocando em orquestra aqui no Brasil, ou quisesse fazer outra coisa, eu sempre tinha um pensamento que me falava assim, que talvez eu vá me arrepender no futuro de não ter tido essa experiência e tal. Então, mesmo que eu fizesse outras coisas, por exemplo, eu toquei na OSBA, né, por um ano. Toquei na Orquestra Sinfônica da Bahia. Deixa eu te perguntar, quantos anos tu tem agora, Gustavo? É muita coisa para falar, a gente vai se embolando, vai criando várias coisas, né? Vários assuntos. Eu tenho 21 anos. Tem 21, mas tu ingressou na OSBA, Orquestra Sinfônica da Bahia, da qual a Priscila Spala, com quantos anos? Nossa, é uma história engraçada, né? Porque quando eu fiz o teste da OSBA, eu tinha 18 anos, eu acho. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? Eu estava no meio do Festival de Campos de Jordão. O teste aconteceu no meio do festival, na Sala São Paulo. Eu lembro que estava no meio do festival, eu fiquei até em dúvida se eu fazia ou não fazia. Daí meus amigos, eu até sou muito grato a eles me incentivaram muito a fazer. E eu estava com o concerto de Mozart em dia, assim, né? A gente tem que estar sempre com o concerto de Mozart em dia. Mas os excertos eu não estava estudando tanto, estava no festival. Orquestra, aula, tanta coisa, né? Você sabe como festival é. E daí fiz o teste. Eu lembro que eu gostei muito do meu Mozart, que foi com biombo. Fui para a segunda fase, eram os excertos. Eu não estava, assim, me sentindo 100% preparado. Toquei e passei de segundo suplente. Eu lembro que a orquestra estava sendo reestruturada e tinha um monte de vaga aberta. Então, sei lá, passaram uns 12 violinos, daí eu de segundo suplente, daí eu olhei e falei, esqueci, né? Esqueci aquilo, falei, nunca vão me chamar. E daí segui minha vida. Passaram 7 meses, virou o ano, eu estava em casa, recebi uma ligação, foi engraçado porque era uma época que estava, não sei se você, acho que não, mas aqui no Brasil a gente estava recebendo um monte de ligação, de um monte de número aleatório toda hora. Era ligação da Bahia, ligação de Goiás. Daí todo mundo falando sobre isso. E daí eu recebi uma ligação da Bahia. Tinha esquecido da OSBA. Nem atendi. Não atendi a ligação. Daí depois passou uns minutinhos e ligaram no telefone fixo. No que eu vi lá o mesmo número, lembrei da aula. Falei, meu Deus, não é possível. Não é possível isso. Daí atendi. A gente da Orquestra Sinfônica da Bahia aqui. Apareceu uma vaga, a gente gostaria de saber se você quer assumir essa vaga. Uau. Nossa, daí a gente fica meio sem saber o que fazer, né? Daí eu pedi uma semana para eles. Eu pedi uma semana para eles me deixar pensar o que eu vou fazer, né? Daí eu decidi por ir, eu acho que foi uma das melhores experiências da minha vida tocar lá.
fui muito novo, né? Com 18 Quando, eu, anos, quando é que tocar tu, na... qual foi o mês que tu fosse falar? Porque eu lembro de ter tocado lá, foi em março, e tu tava, acho que fazia um mês, que era o primeiro concerto. Você, Não, o concerto que você tocou foi meu primeiro concerto na Osba. Foi meu caramba, primeiro concerto na Osba. Eu eu tava lembro assim, eu estreando olhei lá. assim, quem é esse guri, esse Quem que é essa molecão aí, criança aí, né? essa criança? Mas pior que foi sempre assim, viu, professor? Eu lembro que quando eu entrei nessa dosinha foi assim também. Eu era o caçula, né? Tinha eu e uma outra menina, a Laila do Boé, né? Que a gente era os caçulinhos da orquestra. Daí virei o outro caçula da Osmo, né? Porque eu era o mais novo também. Na verdade, tinha um menino que era um ano mais velho que eu, do contrabaixo. Mas acabei sendo sempre o caçulinha da orquestra, assim. Daí fiquei lá um ano. Foi muito bom, assim, muito bom. Mas eu queria estudar fora, queria fazer alguma coisa diferente. Sempre gostei de tocar na orquestra, mas como Tá, falei, tinha essa pulguinha atrás da orelha que mas ficava agora me... tu tá empolgado pra ir pra Viena ou como é que tu tá assim, meio assim? A Priscila aí, a Priscila. Não, não, eu fui para lá porque eu tava com muita vontade de ir. Já tinha Ah, tentado legal. uma vez fazer teste fora, não tinha dado certo. Uhum. Mas fui, eu já estava estudando bastante tempo para isso, fui com um repertório que eu estava bem desenvolvido já, né? Eu acho que é a melhor coisa, na verdade, esse tipo de teste, assim, você fazer com algo que você já tem bem estruturado, né? Opa, super legal. O concerto que eu levei não era que eu estava estudando naquele momento, eu já tinha estudado ele há muito tempo atrás, eu toquei o Sansans, né? Então foi só uma coisa de retomar ele, peguei peças que eu tinha tocado várias vezes e deu certo, e foi muito bom. Passei lá numa universidade que eu apreciava muito, né? Eu já estava de olho nessa universidade, nos professores de lá, e estou muito feliz. Pena que esse ano tá meio assim, fim do mundo, né? A gente não sabe o que vai acontecer, Tá mas eu ruim. fiquei feliz porque a maioria dos testes em universidades geralmente são em junho, alguns em maio, mas a maioria assim é no meio do ano. E esse teste dessa universidade, não sei se é o único, mas dos que eu conheço, das universidades, de universidades importantes assim que eu enfim, advocacia que era ainda, né? Então, eu dei a sorte de fazer tal universidade nesse ano, porque o resto, sei lá. Mas eu fiquei muito feliz, assim, foi muito bom ter ele fazer esse teste lá e, enfim. Agora tô esperando para ver se o mundo não acabar, tô ansiosamente aguardando para entrar lá. Tá bom. Rapidinho, uma série da quarentena. Série. Tu assiste série? Travou um pouquinho, não entendi o que você falou. Uma série pra quarentena. Série? É. Ah, nossa, então, professor, a Marina vive me brigando comigo porque eu não sou muito de série, eu não sei se eu não tenho, não é que eu não tenho saco, eu não tenho essa Tudo iniciativa, bem. assim, de começar a ver série, mas eu só assisti 2 séries na minha vida, mas, enfim, eu gosto muito de assistir filme, eu tô bem no filme aí na Já, quarentena, digamos já assim. assistiu Breaking Bad? Não, então, a Marina perguntou pra mim hoje mesmo, que série você assistiria? Vai, já que você não gosta, eu falei, uma que eu assistiria seria Breaking Bad, porque todo mundo fala muito bem, né? Todo mundo que eu pergunto, todo mundo que fala de série, fala de Breaking Bad. Eu acho que, Então vai lá, um filme. Vai lá. sei lá, Interestelar. Já assistiu Interestelar? Não. Eu vou falar bem. Nunca assistiu? Tem que assistir, professor. É Muito bom? bom, muito bom. Muito bom. Um Tem que sonho. assistir umas 50 vezes para entender, mas, enfim. O sonho. Eu acho que. Nossa, difícil esse. Eu acho que eu me ver num lugar em que eu consiga fazer realmente o que eu gosto, né? Uma coisa que realmente me dê prazer na música, né? Montando algum projeto ou estando num lugar que eu me sinta feliz, assim, né? E, enfim, fazendo música do jeito que eu gosto, e sentindo feliz com isso. Eu acho que é o que eu mais quero, na verdade. É uma coisa meio subjetiva, meio ampla, mas eu acho que eu funciono meio que assim.
Será que- E aí, pessoal, deu aquela travada normal do Instagram nesse horário. Vamos chamar o Gustavo de novo. O Gustavo tá por aí? Tomara que não trave de novo aqui, né? Pessoal voltando, pessoal voltando. Olazes, olazes. Vamos ver se o Gustavo... Gustavo, faz uma mãozinha aí pra... Aí. Ih, Gustavo, agora eu não tô conseguindo te puxar pra live. Faz uma requisição aí. Esse horário do Rush tá ruim, hein? Gustavo, faz uma requisição pra nós aí, porque... Rafael Marzagão... às vezes tirando comentário funciona, mas eu vou deixar um pouquinho. Tá aí, Gustavo Lennertz, aí... Tava tão bom o papo, né? Mas é que aí travou tudo. Eu vou desativar os comentários, vamos lá. Problemas técnicos aí, Problemas professor? técnicos, acontece. Mas então, deixa eu... A gente tava falando sobre A gente falou sobre o sonho. Falamos sobre o sonho, Agora eu quero escutar sobre um medo. Então, eu acho que tem a ver um pouco com o sonho. Eu acho que... De não realizar o sonho. Não. O meu medo, para ser bem sincero, é não aproveitar, como é que eu vou explicar isso? Não conseguir aproveitar tudo aquilo que eu, não conseguir conquistar aquilo que eu consigo, sabe? Enfim, eu sou um pouco às vezes procrastinador, eu às vezes sou um pouco preguiçoso, eu tenho medo de, sei lá, de poder chegar num lugar, mas por erro meu não chegar, sabe? Uma coisa assim, uma coisa assim. Alguém tinha perguntado sobre, lá nas minhas perguntinhas, nos stories, perguntou assim sobre o que você faz em relação à procrastinação. Tu tenta fazer alguma coisa quando tu sente assim, nossa, eu tô assistindo um filme, mas eu poderia ter estudado mais hoje. Sei. Então, eu acho que assim, eu sempre fui um procrastinador, mas Honesto, né? com o tempo eu tenho tentado mudar um pouco isso, eu tenho conseguido, mas eu acho que é uma coisa um pouco da gente entender por que a gente faz isso, sabe? Tentar entender o motivo pelo qual a gente procrastina. Será que a gente está tentando evitar alguma coisa? Será que a gente está se auto-sabotando? Será que... Entende? Enfim, eu acho que tentar pensar um pouco e tentar passar por cima do pouco dos problemas enfim, não sei explicar muito bem, mas eu tenho tentado mudar isso e tem dado certo assim com o passar do tempo, sabe? Mas foi um problema muito grande assim na minha vida no passado, assim. Eu era, sendo bem honesto, eu acabava, enfim, deixando as coisas bem para depois, assim. Mas é uma coisa que você trabalhar e, enfim, pensar sobre isso e tentar resolver, as coisas vão melhorando, você vai começando a ser mais ativo, né? Começar a fazer mais as coisas melhor, assim. Sei lá, é o que eu penso, assim. Uhum. Legal. Um compositor. Essas perguntas são difíceis, hein, Carlos? Porra, não tem moleza. Olha, eu não poderia dizer que é o meu preferido esse, porque não tem um preferido, mas se fosse para dizer um que eu gosto de... Esse eu gosto de muitas obras dele, então acho que eu diria Beethoven. Acho que Beethoven... Eu gosto de muitas obras dele, eu acho que tem muitas obras dele que são muito assim, profundas, muito... Eu sinto, enfim, acho que eu gosto bastante, assim, gosto bastante. Uhum. E uma música? Uma obra? Uma música, uma obra? Poxa, talvez... Bom, uma obra entre todas. Pode ser concerto de violino, se for nessas coisas assim, enfim. Qualquer coisa. Eu acho que... Assim Falou Zaratustra, do Strauss. Olha, que legal. Eu gosto muito. Escuto desde pequeno, meu pai tinha um CDzinho, colocava nas viagens no carro, sei lá, aquilo sempre me... Gostei muito. Gustavo, vou passar agora para a Natália. Muito obrigado. Tá bom. Por aceitar esse convite. Fica por aí, de repente no final a gente volta aí um pouquinho. Ia ser legal. Legal todo mundo na tela, mas o Instagram não deixa, né?
Sim, sim. Legal, agradeço a oportunidade, viu, professor? Tá, boa quarentena Até aí. mais. Para você também. Falando. Tchau, 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 tchau. tchau. Vamos chamar então a Natália Oliveira. Natália, você está entre nós? Vê se a Natália está aqui. Go live com Natália, tá ali. E legal, o Gustavo está indo estudar em Viena, então, agora esse ano. E... Alô? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Tu também Amigo, estaria lá, mas está aí. eu estou aqui por conta da pandemia, né? Então preferi vir para cá ficar com meus pais. Claro, está em São Paulo? Estou em São Paulo, estou aqui com os meus pais. A gente decidiu, né? Porque ninguém sabe, tudo meu lá foi cancelado, assim como de todo mundo. As aulas também foram deixadas para fazer apenas online, concertos cancelados, tudo cancelado. Então a gente preferiu que eu viesse para cá. Claro, tá certo, tá certo. Natália, fala um pouquinho de ti para nós. Tu é de São Paulo também? Sim, eu sou de São Paulo, nasci aqui e desde criança, assim, minha mãe ela tocava clarinete na igreja e tudo mais. Meu pai sempre gostou de cantar, então sempre foi uma família bastante musical. Uhum. E quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, eu já pedia muito para minha mãe para ela me colocar em alguma escola para aprender música, porque eu queria muito aprender. Na verdade, eu queria tocar clarinete que nem ela, né? Minha mãe falou, tudo bem, vou te colocar. Então, quando eu tinha 6 anos, ela me colocou na EMESP, que na época era o LM. Uhum. Então, eu comecei lá e fui continuando lá na escola. Depois eu mudei, eu falei, eu vi um violino num desenho, eu falei, eu quero tocar violino. E aí eu comecei com 8 anos a tocar violino lá na EMESP. Eu fui crescendo na escola, basicamente. Eu fiquei na escola até os 17 anos. Passei por vários professores, comecei com aula em grupo, depois passei por aula individual, passei pela Simona, como o Gustavo disse, mas foi um curto período, assim, mais ou menos um ano ou menos que isso. Depois eu tive um longo período com a Ina Meltzer, né, onde eu fiquei uns 4 anos quase com ela. E aí depois com 17 anos eu decidi fazer a faculdade. Eu ainda estava naquele período que eu não sabia se eu queria realmente levar isso para a vida, se eu queria fazer outra coisa, se eu queria fazer violino. Mas aí eu escolhi. Tu demorou até a faculdade para dar esse clique aí ou deu antes da faculdade? O clique deu antes, mas sempre tinha aquela coisinha, será que faço outra coisa? Porque eu sempre gostei de outras coisas também, né? Sim. Será que faço outra coisa? Será que arrisco? Porque basicamente só sabia tocar violino, né? Só tinha feito isso, né? Então eu falei, se eu me aventurar em outras coisas, eu até cheguei a me inscrever em outras universidades, mas acabou não dando certo. E o que deu certo foi música. Então aí com 17 anos eu fui para a Unesp. E aí eu me formei com 21 anos e aí durante a universidade surgiu a ideia de eu ir continuar os meus estudos fora do país, né? Isso eu já estava nessa estadualzinha, já tinha conhecido também a Maria Fernanda, também no ensaio de naipe da UGESP. Então, aí começou essa ideia de, vou estudar fora, só que eu tava acabando o bacharel com 21 anos. Aí eu falei, se eu fizer um mestrado agora, sei lá, eu vou terminar com 23, 24 no máximo, e aí, depois, o que eu vou fazer? Claro, Então, aí eu tomei a decisão de talvez aplicar também para um outro bacharel, assim, eu eliminaria algumas matérias, e teria talvez mais tempo para fazer mais repertório. E aí é isso. Aí hoje eu tô lá na Universidade de Montreal com o Lavard e é mais ou menos isso a minha história. Mas e como é que tu acabaste lá? Tu escolheste ir para lá, tu fizeste um contato com o Lavard, ganhou uma bolsa, como é que foi isso? Então, nessa época que eu tava meio que procurando um lugar para ir, como ia acontecer, eu tava tentando reunir realmente contatos, reunir professores que eu queria estudar com, né? Inclusive com você também. E então, no final de tudo, assim, acabou surgindo o Lavard, depois de conversar bastante com a Maria sobre o que fazer, mestrado ou bacharel, ou o quê, ou um curso, né? Aí eu cheguei nessa conclusão de que talvez Salzburg poderia ser uma ótima opção, e aí eu apostei todas as minhas fichas lá, né? O Lavard, ele é bastante conhecido da Maria Fernanda, né? Então, eu meio que conheci ele através dela.
Mas eu não tinha chegado a tocar pra ele antes de eu ir pra lá. Quando eu fui pra lá, foi a primeira vez que eu toquei pra ele. E aí eu toquei pra ele, ele falou, olha, eu acho que dá, mas tem uma banca, né? Então, vamos ver na prova o que vai dar certo. Que a banca inteira tinha que meio que te aprovar e falar, tudo bem, você pode entrar. Então aí foi isso, meio que eu apostei todas as minhas fichas, me esforcei bastante, tinha o alemão também e tudo mais, e fui pra lá. E lá é um bacharelado ou um mestrado? Que tipo de curso que é lá? É um bacharel, eu faço bacharel lá. Ah, tá. Então vão ser 4 anos. Sim, na verdade eu consigo reduzir porque eu já fiz um bacharel, né? Então eu consigo reduzir porque eu consigo cortar algumas matérias. Entendi. Tá. Tá legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. Claro. Quais são alguns dos teus objetivos profissionais a longo prazo? A longo prazo? Bom, eu tenho muita vontade de trabalhar com música de câmara. Eu acho que música de câmara é um lugar que eu realmente me encontro, que eu falo, olha, é realmente isso que eu gosto de fazer, sabe? É uma coisa mais intimista. Tem muito mais responsabilidade também de você como músico, como intérprete. Você tem mais responsabilidade também com a plateia. Claro. Outra coisa que eu também tenho muita vontade, né? Aí é realmente sonho, vontade mesmo, assim, de realmente participar de alguma forma do crescimento da expansão do cenário musical brasileiro mesmo, né? De conseguir realmente expandir isso, não só no âmbito educacional, mas também de conseguir mais plateia pra gente, mais público pra gente, né? Uhum. Isso eu acho que é muito importante, porque às vezes eu acho que a gente pode correr o mundo, pode percorrer o mundo, mas a gente vai estar correndo o mundo tentando, na verdade, solucionar as nossas próprias questões, né? Isso é uma questão que está comigo há muitos anos, assim. Às vezes eu me perguntava, poxa, por que eu toco violino num lugar, num país que às vezes nem faz tanto sentido para as pessoas? Poderia estar fazendo outras coisas que poderia ser melhor para a humanidade. Mas ao longo do tempo eu tenho percebido que nada mais é tão precioso quanto você passar o conhecimento de uma pessoa para outra. E é mais ou menos isso que a gente tem a fazer. Nós, instrumentistas, nós, artistas, né? A gente tem muito a passar para as pessoas, tem muito a acrescentar também em sociedade. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que seria bastante bacana. Mas, claro, fazer isso de uma maneira coesa, realmente estratégica e realmente inteligente. Entender o brasileiro, né? Entender o que ele poderia gostar, o que ele não gosta, o que ele gosta e por aí. Entender o Brasil é uma tarefa muito difícil, mas vale a pena. Fácil não é. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta minha agora. O que a música significa para ti? É um pouco de. Na verdade, é fácil responder, porque na verdade isso é uma vivência que eu tenho desde criança, né? Então, a música ela sempre esteve presente na minha vida, mesmo quando eu tinha, sei lá, 2, 3 anos de idade, não era o violino que estava presente, mas era eu cantando com meu pai, era a gente cantando música para dormir, cantando em algum lugar. A música sempre esteve presente na minha vida em algum momento, né, desde a infância. Então eu acho que representa, acho que a música e eu estamos ali, ó, bem juntos. Quase uma coisa só. Então tu não consegue descrever assim qual é o significado da música para ti? Porque Talvez não. É tão intrínseco, é tão dentro que talvez o significado propriamente dito, assim, talvez não tenha. É mais uma coisa de vivência mesmo, está comigo. Sei. Outra pergunta. Uma série na quarentena. Peaky Blinders. Pink Blinders? Peaky Blinders. Oh, Peaky. Eu não conheço. É legal? É muito legal. Eu adorei, pelo menos. Não sei se todo mundo vai gostar. Um filme. Ilha do Medo. Meu filme favorito. Olha, filme favorito. Já assistiu? Não, nunca tinha ouvido falar. Ilha Não? do Medo. Bom, com Leonardo DiCaprio. É um suspense, não é terror, não. Como é que é? É um suspense, não é terror, não.
Já dá um suspense, só o título, né? É, É. Ah, bom, amigo, tu já falou isso, mas assim, um sonho. um sonho. Eu acho que conseguir em algum momento aí da vida realmente estar quase satisfeita, né? Acho que a gente sempre quer fazer mais alguma coisa, quer fazer mais, quer fazer mais. Chegar um momento e você falar, poxa, acho que eu fiz o que eu poderia ter feito, assim. Estar minimamente satisfeita com o meu trabalho e etc. Legal. Um medo. Olha, eu vi que o pessoal, todo mundo falou um super medo elaborado e tudo mais. Eu posso falar um medo fútil? Pode. Eu tenho medo de pombo. É um medo. Olha, é uma certa fobia. Tipo isso. Nossa, tu quer ficar longe de pombo. Sim, aves em geral. Aves em geral. Tá. É, eu tenho um certo medinho disso. Olha, nunca conheci alguém que tivesse medo de pombo. Mas tudo bem. Deve ter um nome para isso. Ou também da pandemia nunca acabar, né? A gente ficar sempre pra sempre nessa pandemia. Mas espero que isso não aconteça, não vai acontecer. Não, eu também. Eu também já fiquei com esse medo há umas semanas atrás, assim, mas eu espero que não, espero que não. Não, não vai, não vai. Um compositor. Prokofiev. Que legal, que legal. E uma composição, uma obra. Olha, eu gosto muito, assim, do concerto número 1 do Prokofiev para violino. Para mim é um concerto, assim, fenomenal, assim, é Lindo, incrível. lindo, lindo, lindo. Tá. E o que tu pensa sobre procrastinação? Algo difícil e às vezes acontece, né? Eu acho que tem uma coisa interessante que eu acho que meio que o que a gente faz, né? Nós violinistas, a gente também é um pouco esportista, na verdade, né? A gente trata isso como arte, mas também a gente tem um pezinho no esporte, que Uhum. seria o pezinho do esporte seria a disciplina, né? A gente tem que ter uma certa disciplina diária para a gente conseguir manter realmente o foco. E eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que quando a gente começa a tentar trabalhar, que não é fácil, né? Quando a gente começa a tentar trabalhar a disciplina de uma certa forma, pode ser que a gente lide melhor com a procrastinação. A gente pare e fale, olha, eu tenho a disciplina, então eu vou ter que estudar. Não importa se eu estou com vontade ou não, vou ter que estudar porque eu tenho que fazer isso, isso, aquilo. Então, a disciplina ela pode te ajudar um pouco a dar uma freada nisso, mas às vezes é realmente inevitável. Interessante. Eu sempre tive uma dificuldade com isso também, com relação à procrastinação, mas depois eu fui entender que muitas Uhum. vezes a procrastinação, pelo menos para mim, ahm, era uma necessidade de trabalhar uma parte do meu ser que tem mais fantasia. Então, assim, ficar Uhum. lendo, ficar fazendo outras coisas que realmente me atraem, que realmente, assim, ao invés de ter que fazer aquelas coisas que eu tenho que lidar do dia a dia, ou uma rotina, ou alguma coisa que tem, assim, eu tenho que fazer aquilo. Então, é interessante, a gente tem que saber identificar isso. Pelo menos é a minha explicação, né? Então, quando eu sinto que eu estou muito eu sou muito objetivo nas coisas que eu faço, assim, né? Então, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer... Mas, porém, tem um lado meu que gosta de ver a série, ver o filme, dar uma relaxada, né? Mas nem sempre foi assim. Para mim, sempre foi um certo conflito, na verdade. Imagina eu É, fazendo mágica, eu ficava horas fazendo mágica. Para mim, eu só ficava fazendo meus truques. Não, nem, às vezes, violino ficava um pouquinho de lado. Imagina só. aham. Que bom que não. Natália, quando é que tu acha que tu vai poder voltar lá para Salzburgo? Eu pretendo voltar no final do mês, na verdade, né? A Áustria foi um país que lidou muito bem com a pandemia em geral, então eles já estão meio que voltando. A gente volta com algumas aulas, tipo aula individual, aula de música de câmara, no começo de junho. Então, a gente vai voltando aos poucos à vida normal, mais ou menos, né? Então, no final de maio, eu pretendo voltar para lá. E eu Tá. espero que dê certo. Não, acho que deve dar tudo certo.
Natália, Sim. muito obrigado pelo Muito obrigada a você, estar professor. aqui. E Obrigada. a gente vai se falando por aí, Sim, com certeza. tá Muito bom? obrigada pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Tchau, Natália. Vamos chamar, então, o último convidado do dia, da noite, que é o Tiago da Costa. Tiago, estás por aí? Eu vou ligar aqui os comentários de novo, só para ver se o Tiago dá uma mãozinha ali. Tiago está entre nós. Pede a requisição também para ir live. Vamos ver. Não. Tiago. Muito legal, né, gente? É legal a gente ver, assim, acho que é isso que eu queria fazer. Semana que vem a gente vai fazer de novo, hein? Já temos convidados para a semana que vem, vamos fazer de novo. É uma coisa parecida. Mas o legal é de ver, assim, que a gente, na verdade, tem muita coisa em comum como violinista, né? Como estudante de violino, porque a gente nunca deixa de ser estudante de violino, na verdade. Nunca deixa. Então, eu me sinto, assim, estudante. E eu conheço muita gente, muito profissional, tá aí o Thiago? Muito profissional que sente isso também. Tem profissionais que não sentem isso, que acham que já tá bom, já consegui meu emprego, tô bem, tô tranquilo, e tudo bem. Mas eu acho que música exige, né? Essa eterna... Thiago! E aí, cara, mano, tudo bem? Tudo bem? Eu tô Ótimo. escutando a minha voz em eco aí. Em eco? Tá estranho. Uau. O que será? Será que está ok se eu colocar Tu tem um fone de ouvido? Tenho, sim. Põe um fone de ouvido. Eu a voz que não gosta. E atrapalha. Para quem conhece nos anos 2000 tinha seria um caso de uma no Brasil. Você já ouviu falar do sanduíche Ishi? É muito engraçado. Agora ele não tá me escutando. Aí, Thiago. Tá melhor? Agora foi. Ok. Aí foi ótimo, porque senão com o meu eco já não dá. Thiago, tu estás aonde agora? Agora eu tô em São Paulo mesmo, meu apartamento aqui em São Paulo. Uhum. E gostaria muito de, sei lá, estar com os meus pais, mas eles moram a muitos quilômetros aqui no Mato Grosso do Sul. Então é muito longe. Ih, tá travando aqui, gente. Deixa eu tirar os comentários. Tirar os comentários que dá uma ajudada. Pode falar de novo? Teus pais... Tá me escutando? Tá dando uma travada. Ih, tá travando. E agora? Ok. Melhorou? Aham. Legal. Tu és de Mato Grosso, Thiago? Eu sou do Mato Grosso do Sul. Do Sul. E meu pai militar, eu já morei em muitos estados do Brasil. Ah, interessante. Nasci no Mato Grosso do Sul e depois fui para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro fui para o Rio Grande do Norte. Olha só. E no Rio Grande do Norte é que eu tive meu primeiro contato com a música e com o violino de fato. Isso foi no Natal? Em Natal. Lá tem excelentes músicos, né? Sim, sim. Você conhece o Rony Dilk, né? Ah, Rony Dilk, legal. Sim. Que legal. Uma das minhas professoras estudou com ele, foi aluna dele. Uhum. Então, essa foi minha primeira experiência com violino lá. E veio do quê? Assim, tipo, foi coisa de família ou foi coisa tua que tu viu alguém tocando e ficou, eu quero tocar isso? Então, é bem legal isso, porque assim, minha mãe sempre gostou de música e, assim como o Gustavo falou, a situação foi meio semelhante comigo. Meus pais sempre de igreja e eu, por consequência, acompanhando também. Então, tem uma igreja no Rio Grande do Norte que tem uma rádio e eles transmitem os cultos. E nessa igreja tem uma orquestra sinfônica gigantesca com mais de 100 músicos. Sim. E aí eu sempre ouvia por rádio, até que um dia minha mãe e meu pai resolveram me levar e a gente foi ver um culto ao vivo. E aí foi a primeira vez que eu assisti um culto e a orquestra tocando e a primeira vez que eu vi um violino e
E foi paixão à primeira vista. Legal, Tinha né? uns Isso é uma 10 anos de coisa idade. que eu queria ter feito para todo mundo também, porque eu acho fascinante isso, assim, nosso primeiro contato com o instrumento, né? Tipo, Sim, o que chama atenção, por que a gente gosta, é o som, é o formato, o sim. que é, né? E que Para legal. mim, Uhum. para mim foi o som. Som, né? Eu achei aquele som assim algo novo para mim que eu nunca tinha ouvido. Então para mim foi experiência única que eu gostaria de viver assim, sabe, com aquilo. Engraçado para mim foi um negócio assim, tipo, eu vi uma coleguinha de musicalização, eu fazia musicalização antes, né, de estudar violino, mas ela trouxe o violino e tocou e eu fiquei assim, nossa, que esse negócio parece difícil, que legal. Nem foi muito pelo som, foi mais pela questão da dificuldade. Parece difícil tocar um instrumento, né? Sim, Só sim. depois que eu me apaixonei pelo som, eu comecei a escutar gravações e fiquei assim, nossa, que coisa mais linda, né? Mas enfim, É, te sim, é interrompi. verdade. E aí depois do Rio Grande do Norte, tu fosse estudar no Rio de Janeiro? Como é que foi? Isso, eu fiquei no Rio Grande do Norte por quase 10 anos e Uhum. lá eu aprendi o básico para tocar na orquestra da igreja, né? É. Então essa era a minha vivência musical no Rio Grande do Norte. Não, não cheguei a um patamar tão elevado assim. Uhum. Então depois eu vim para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro eu continuei nessa busca por querer crescer no violino, né? Crescer no instrumento. E foi lá que eu conheci uma escola técnica, tinha um curso de música, uma ex-aluna da Mariana Salles. E Uhum. lá ela falou da Mariana e falou que eu deveria estudar com ela. E aí eu tive minha primeira aula com ela. E nessa primeira aula eu realmente percebi que, putz, agora realmente eu estou estudando violino. Porque Uhum. ela me mostrou, sabe, algo muito mais sólido e muito mais consistente do que é a técnica do violino, do que é estudar violino de verdade mesmo. Porque, assim, quando eu comecei, tinha 10 anos, até os meus 15 anos eu tocava, eu gostava, mas não era algo que, sei lá, eu levasse a sério e, ó, meu trabalho. Claro. Não, mas Então, aí quando tu viste isso, assim, tu notaste, nossa, eu tô fazendo uma construção violinística mesmo. Isso te deu medo? Te deu um. Ah, não é isso que eu quero pra mim? Ou tu foi assim de cair de cabeça? Não, eu quero isso. ah, eu caí de cabeça. Ah, legal. Porque eu via que funcionava e eu sempre fui apaixonado por violino. E quanto mais eu estudava e mais eu tinha um direcionamento, um acompanhamento, eu via que as coisas funcionavam e eu conseguia, sabe, crescer em degraus assim. Então eu ficava assim, putz, tá dando certo, vou continuar então. Que legal. Legal. Sim, E aí tu fizeste. E aí, como é que tu foste pro Bozizio? Porque depois tu foste pro Bozizio. sim. Sim. O acesso ao curso de bacharelado da Unirio, que é a universidade onde o Paulo dá aula, Uhum. é bem puxado, assim. E na época eu não tinha um nível assim tão alto de violino. Então, o que aconteceu? Eu comecei a estudar com a Mariana e eu entrei na faculdade como licenciando e não como bacharel. Uhum. E aí eu comecei a fazer aulas de extensão de violino com ela. E aí fiquei 2 anos e meio tendo aula com ela, me preparando para estudar com o Paulo, enquanto não abria o processo de mudança de curso. Até que quando abriu, eu fiz a prova para ingressar no curso de bacharelado com o Bozizzi. Uhum. E basicamente foi esse o processo, e deu certo. Que legal. Aí tu estudaste 4 anos com Bozizio depois? Isso, 4 anos. Ah, legal. Fiz minha graduação inteira com ele. E tu dirias assim que foi teu principal professor até então? Sim, Tá. sim, sim, o E, Paulo, sim. e aí, como é que foi essa mudança do Rio para São Paulo? Olha, foi tudo muito rápido, cara. Aconteceu muita coisa na minha vida e tudo muito rápido. Principalmente depois que eu me formei na faculdade, as coisas começaram a acontecer assim, de uma forma que eu não esperava. Em 2018 foi o ano que eu me formei. Então, eu tinha no ano passado feito prova para aquele
aquele festival do Mozarteum brasileiro. E aí no ano seguinte eu ia fazer o festival, fui selecionado. Oi? Isso, em Trancoso. E aí fui para São Paulo para participar do festival, vim para São Paulo. E aí nesse meio caminho eu fiquei sabendo da prova da Academia do Exército. E pensei, caramba, estou aqui em São Paulo, vou fazer, né? E estava com o Mozart na mão, tinha acabado de dar meu recital de formatura, praticamente. E pensei, vou arriscar. Aí pedi liberação na orquestra do festival, do ensaio, e fui fazer a prova da academia. Só que o legal é que, por exemplo, o Baldini, ele é uma das pessoas que dá aula e tal, e eu imaginei que seria interessante se eu conversasse com ele também, né, para ver como ele, né, o que ele achava de mim, meu nível e tudo mais, se eu tinha condições. Eu toquei para ele, isso em Curitiba, em janeiro, e aí em fevereiro, em março, eu fiz a prova e deu certo, né? Gostaram de mim, e aí eu fui admitido na academia do ZESP. Eu estou desde o segundo semestre de 2018 na academia. Eu vou me formar agora nesse segundo semestre. No primeiro, na realidade. Legal. E assim, agora eu vou chegar no ponto, assim, quais são as tuas ambições profissionais? Assim, o que tu te vê fazendo daqui a digamos, uns 5 anos? Daqui a uns 5 anos eu gostaria de, primeiramente, ter me realizado profissionalmente no sentido de estar tocando em uma boa orquestra, porque eu não tenho ambição de ser solista, sabe? Já solei algumas vezes com orquestra e tudo mais. Inclusive, meu professor, Davi Graton, ele super recomenda fazer esses concursos, né, de solista e tudo mais. Mas, assim, acho que é válido, é a experiência que a gente adquire, e acho que é importante, mas a minha ambição, assim, é ser digamos assim, um expert como um músico de orquestra, sabe? No sentido de tocar bem, entender do repertório sinfônico muito bem, dominar bem excertos e focar nisso, sabe? Tentar ser de alguma forma uma referência nesse sentido, sabe? Então Tu estudas, bom, na Academia do Exército deve fazer isso direto, né? De Sim, usar exatamente. na tua rotina de estudo, assim, usar excerto de cada semana. Exatamente. Então assim que a gente entra na academia, a gente já recebe um caderninho de excertos, né? Eu acho que eu tenho aqui, peraí. Esse é o caderninho que a gente recebe na academia. Esse é toda a lista de excertos que a gente tem que estudar durante os 2 anos. Então a gente fica trabalhando sempre isso. Legal. Então esse é um dos meus objetivos, assim, né? Obviamente que não impede de ocasionalmente fazer solo alguma coisa, entende? Meu professor é assim, então ele sola, toca nos S, mas faz um solo de vez em quando. E como é que tu tá vendo, assim, digamos assim, vamos eliminar a pandemia, mas como é que tu tá vendo o cenário brasileiro em relação a orquestras, o futuro da música orquestral no Brasil? Eu sinto que no momento está estagnado, cara. Eu nem saberia dizer como que isso poderia ser mudado, porque essa coisa de orquestra no Brasil é uma coisa bem complicada, né? As poucas orquestras que a gente tem basicamente nas coxas, sabe? Tá tipo com medo em algum momento de acabar, sabe? E a gente vive nesse medo a todo momento. A todo momento a gente vive isso. Aqui em São Paulo, eu acho que ano passado mesmo ameaçaram fechar Teatro São Pedro e acabar com as orquestras. Então, é bem complicado, né? Exatamente o oposto daquilo que a Sara falou, né? Dessa tradicionalidade da música clássica na cultura, né? Isso a gente que não tem. Então, fica difícil, né? Tentar manter isso e fazer isso crescer de alguma forma é bem complicado. Tu tens um sonho, eu já estou perguntando sobre o sonho. Tu tens um sonho de estudar fora, no caso, e tentar conseguir Sim. fora do Brasil?
Sim, sim. Eu fui recentemente selecionado na Sinfônica Nacional, no Rio de Janeiro. Legal. E, e aí, meu plano não é ficar totalmente aqui no Brasil, na orquestra, né? Mas eu quero me preparar em cerca de 2 anos, 2, 3 anos no máximo, e fazer mestrado, né, na Europa. Eu já estou em contato com um professor muito legal, muito bom, que deu sinal verde para mim e que eu gostaria muito de estudar com ele. Então, assim, eu estou bem feliz e animado, esperando passar essa pandemia aí Claro, para continuar, né? claro, tá certo. Vamos lá. Sim, Uma série na quarentena. uma série. Eu adoro séries históricas. Eu gosto muito de Frontier. Frontier. Aham. Já ouvi falar também. Não chega, não É chega. ótima, recomendo. Legal. E filme? Um filme. Filme, olha, o meu filme, eu ia falar o Interestelar que o Gustavo falou, mas não vou falar de novo, Ora, não. é outro foco do Interestelar, hein? Sim, sim, eu adoro esse filme. É um filme fantástico, que acho que mexe com a gente, assim, essa questão da existência, né? Do que é Sim, existir e tudo mais. Sim. legal. Agora eu vou ter que assistir o Interestelar. Não tem jeito. Não tem jeito, hein? Vai lá, um sonho. Meu sonho, olha, Um. um sonho. Eu acho que é essa realização pessoal, sabe? Como músico, de atingir aquilo, sabe, que a Sarah tinha comentado, né? De você conseguir, sabe, é isso que eu quero e eu vou tocar e vai sair, é isso mesmo que eu quero sabe, eu consegui chegar aqui e é isso. Então, eu acho que esse é o sonho ideal, acho que de todo artista, né? Você ter total domínio, nossa, é isso que eu quero e faz e se dá por satisfeito, sabe? Eu acho que, né? Legal, legal. E Sim. medo? Medo. Uhum. Olha, eu não tenho medo de nada, mas eu tenho medo de uma coisa. Barata. Não, não, não. É algo bem abstrato, assim, na realidade. Eu tenho medo do que eu ainda não vivi, eu tenho medo do futuro, da incerteza. Eu tenho medo, por exemplo, agora do que vai ser da pandemia depois, sabe? Então, Mas isso esse é um medo que eu tenho. chega a te paralisar? Assim, tipo, não vou conseguir nem estudar as coisas que eu tenho que estudar por causa desse medo. Ou é uma Não, coisa que não. fica ali. Fica ali, fica ali. Eu mantenho o foco no presente, trabalhando sempre arduamente, no presente, vivendo o presente, mas tem um pouquinho daquela preocupação ali, né? O que vai ser, sabe? Ali na frente. Um compositor. Brahms. Uau, legal. Legal. E Brahms. uma Para mim, obra. ele tem o terceiro movimento da terceira sinfonia dele. Para mim, esse é Já um. tocou? Acho que é. Não, não toquei, infelizmente. Eu acho que é um movimento arrebatador, assim, tem uma mensagem muito profunda por trás, que mexe muito comigo. É incrível. Adoro isso. É muito. Aquela música é um carinho, assim, é um negócio Sim, impressionante. Impressionante. Tá bom, Thiago, sim. muito obrigado pela tua disposição de estar Ah, aqui eu que agradeço. comigo. E Um boa sorte prazer. aí, todos na quarentena. E Sim, para a todos gente nós. mantém contato. A gente está sempre se Com mandando certeza. recadinhos, né? De vez em quando. Sim, sim, Tá sim. bom? Um abração, Obrigado, então. cara. Outro abraço. Tchau, tchau. Tchau. Gente, então é isso. Essa foi a live dos desafios, né? Que todos os alunos, todos os estudantes de música, de violino, passam. E deixa eu abrir para comentários aqui. Infelizmente, a gente não vai poder perguntar diretamente agora para eles, senão a gente vai se estender demais aqui. Mas, enfim. Vocês gostaram? Foi uma live diferente, né? Com mais gente, assim, eu achei interessante, interessante. E já temos convidados aí para semana que vem. Muito obrigado, Sara, Natália, Gustavo, Thiago. E semana que vem a gente continua esse papo das nossas dificuldades e dos nossos desafios e também das coisas boas, né? Porque estudar
estudar, fazer música, estudar, ter a oportunidade de estudar música, de fazer música. É um privilégio, na verdade, né? Da gente poder fazer isso. Então, se a gente puder fazer, vamos embora, né? Agora, não é sem desafios, essa que é a questão. Não é só assim, o pessoal acha assim, ah, que lindo, você toca violino, deve ser assim, você deve estar enamorado da música 24 horas por dia. Não é bem assim, né, pessoal? Gente, amanhã tem uma convidada super especial, Jennifer Stam, uma violista. É minha primeira violista, não violinista, convidada, e a gente vai falar sobre assuntos também, desenvolvimento do talento, e criação de oportunidades igualitárias. Ela que trouxe essa questão, e ela é uma pessoa que mexe muito com isso. E acho que vai ser uma live super legal e vai ser em português. Ela falou assim, nossa, meu português não é bom, mas vamos tentar. Se eu tiver que dar uma traduzida aqui, eu dou uma traduzida para algumas coisas para ela. Tá bom? Vocês estão gostando, então? Obrigado. O pessoal está dizendo que está gostando bastante. Isso é ótimo. Valeu. Muito obrigado pela presença de vocês. E amanhã estamos aqui às 20 horas. Falou!